Meu nome é Arthur. E a minha história começa no dia em que me tornei, oficialmente, o motivo de piada da minha família e da cidade inteira. Tudo por causa de uma herança. Eu estava no cartório, um lugar frio com cheiro de papel velho e chuva, ouvindo a leitura do testamento do meu tio-avô. Meus dois primos, Lauro e Jonas, já tinham recebido suas partes terras boas que valiam dinheiro. Para mim, sobrou o resto. O advogado, com um ar de quem só queria ir para casa, anunciou que a casa velha na colina, abandonada há décadas, era minha. Antes que o silêncio pudesse se assentar, a risada de Lauro cortou o ar como uma faca. Ele me olhou de cima a baixo, com aquele desprezo que só quem tem dinheiro sabe dar, e disse em voz alta para todos ouvirem: "Parabéns, Arthur. Herdou o Palácio dos Cupins. Pelo menos agora tem um lugar chique para guardar sua pobreza." Naquele momento, eu senti um frio na espinha que não vinha da chuva lá fora. Era o frio da humilhação. O outro primo, Jonas, balançou a cabeça, concordando com um sorriso de canto de boca. "Aquilo não vale nem o custo da escritura", ele completou, como se estivesse me fazendo um favor ao avisar. Eu não disse nada. Apenas apertei com mais força a aba do meu chapéu surrado, um companheiro de décadas de trabalho duro. Meu rosto queimava por dentro, mas por fora, eu me esforcei para não demonstrar nada. Meus olhos se fixaram na janela embaçada do cartório, olhando na direção da colina, como se eu já pudesse ver a casa que agora era minha, meu fardo, meu castigo. Era uma dignidade forçada, uma casca fina que escondia uma ferida que tinha acabado de abrir. Eu engoli em seco o gosto amargo do desprezo, sabendo que aquela zombaria não terminaria ali. Era apenas o começo. E, de fato, a humilhação me seguiu para fora daquele cartório, e se espalhou pelo vilarejo como uma praga. A história do Palácio dos Cupins virou a anedota preferida da cidade. Meus primos fizeram questão de contar a versão deles em cada festa de família, cada encontro na praça. As pessoas que me conheciam a vida inteira passaram a me olhar de um jeito diferente. Na venda onde eu comprava meu pão, os cochichos começavam assim que eu entrava. Eu sentia os olhares nas minhas costas, ouvia os risinhos abafados. Arthur, o marceneiro honesto, o homem que cuidou da esposa doente até o fim, agora era apenas o tolo da colina, o coitado que tinha herdado um monte de entulho. Eu comecei a evitar as pessoas, a fazer minhas compras em horários de pouco movimento. O isolamento foi se tornando meu único refúgio, porque em todo lugar que eu ia, o fantasma daquelas palavras de Lauro me assombrava, me diminuindo diante de todos. O momento mais duro aconteceu uma semana depois. Fui à loja de materiais de construção comprar uma lona e alguns quilos de prego. Era o mínimo para tentar impedir que a chuva acabasse de destruir o que restava do telhado. O dono, seu Afonso, um homem que me conhecia desde menino, me atendeu com um sorriso que não chegava aos olhos. Ele pegou meu dinheiro e, enquanto me entregava o troco, perguntou, com uma maldade disfarçada de brincadeira: "E então, Arthur, vai tentar remendar o vento?" Os outros clientes na loja riram. Eu apenas peguei minhas coisas, agradeci com a voz embargada e saí. Caminhei pela rua sentindo o peso daquela lona nas costas, mas o peso da vergonha em minha alma era infinitamente maior. Era como se todos tivessem o direito de rir da minha condição, de apontar o dedo para a minha desgraça. Naquele dia eu entendi que estava completamente sozinho. Ninguém acreditava em mim, ninguém via valor em mim ou no que eu tinha recebido. Aquela casa em ruínas era um espelho da forma como o mundo me via, velho, desgastado e inútil. O que você faria se sua própria família, seus próprios vizinhos, rissem de você por herdar uma ruína? Como você encontraria forças para seguir em frente quando todos ao seu redor torcem pelo seu fracasso? Escute a minha história até o fim e me diga, o que você teria feito no meu lugar? Me diga também de qual cidade você está me ouvindo. Eu preciso saber que não estou sozinho nisso. Se você quiser ouvir mais histórias como esta, de gente que encontrou força na fraqueza, se inscreva no canal. Minha vida não começou naquele cartório, mas foi ali que ela pareceu ser resumida e julgada em uma única frase de deboche. A verdade é que minha história foi escrita com as mãos, com o suor que pingava na madeira e com o cheiro de verniz que impregnava minha roupa.
Meu pai, um carpinteiro de mão cheia e coração simples, me ensinou o ofício. Ele dizia que a madeira tinha memória e que um bom artesão não corta a madeira, mas a convence a tomar uma nova forma. Foi a única herança que ele me deixou, a honra de um trabalho bem feito e as mãos calejadas para provar. Eu nunca pedi mais do que isso. Para mim a riqueza estava em transformar uma tábua bruta em algo útil, em ver a satisfação no rosto de alguém que recebia um móvel que duraria mais que uma vida. Eu cresci nesse vilarejo, onde todo mundo conhece o nome e a história de todo mundo. Trabalhei desde menino, consertando cercas, portas que não fechavam direito, telhados que o vento teimava em levar. Nunca fui de ter muito dinheiro no bolso. O que eu ganhava mal dava para as contas e para guardar um trocado para uma emergência. Mas eu tinha meu nome, e meu nome era sinônimo de honestidade. Se Arthur dissesse que ia fazer, ele fazia. Se desse a sua palavra, ela valia mais que qualquer papel assinado. Por 40 anos construí minha vida em cima dessa base, uma fundação que eu achava ser sólida como aroeira, mas que o desprezo dos meus primos mostrou ser frágil como um castelo de areia. A maior riqueza que eu tive na vida não veio de herança nenhuma nem do meu trabalho, ela tinha nome, Elisa, minha esposa. Eu a conheci numa quermesse da igreja, com seu vestido de chita e um sorriso que parecia iluminar a noite inteira. Ela não se importava com minhas mãos ásperas, ou com minhas roupas simples. Ela via o homem por trás do ofício. Casamos e vivemos numa casinha modesta, a mesma onde moro até hoje. Foi ali que criamos nosso pequeno mundo, um lugar onde a falta de luxo era compensada com um amor que transbordava. Ela era a alma daquela casa, a música que preenchia o silêncio e a força que me fazia levantar todo dia, mesmo quando o corpo doía de cansaço. Lembro de uma promessa que fiz a ela, numa noite em que a chuva batia forte na janela. Estávamos contando os trocados para pagar uma conta, e ela me olhou com aqueles olhos cheios de ternura e disse: "Um dia, Arthur, a gente ainda vai ter uma casa com uma varanda grande, para ver a chuva sem se molhar." Eu segurei a mão dela e prometi que, de um jeito ou de outro, eu daria a ela essa varanda. Não era uma promessa de riqueza, mas de cuidado, de um futuro onde teríamos um pouco mais de conforto. Essa promessa ficou gravada na minha alma, um lembrete constante do que realmente importava para nós dois. Nós nunca tivemos filhos. Era um sonho dela, um que a vida não nos permitiu realizar. Talvez por isso nosso laço fosse ainda mais forte. Éramos tudo um para o outro. Ela era minha plateia quando eu terminava um trabalho difícil, e eu era o seu porto seguro quando o mundo parecia duro demais. Passávamos horas conversando na cozinha, sobre coisas simples, sobre o futuro, sobre o passado. Ela tinha uma sensibilidade para as coisas que a maioria das pessoas não enxergava. Via beleza em uma flor que nascia numa rachadura do muro, via poesia no voo de um passarinho. Era essa a sua essência, uma delicadeza que o mundo bruto ao nosso redor nunca conseguiu apagar. Foi essa sensibilidade que a fez notar a casa na colina. Estávamos caminhando numa tarde de domingo, logo no começo do nosso namoro. O sol estava se pondo e pintava o céu de laranja e roxo. Ela parou, apontou para o alto do morro, para aquela silhueta escura e abandonada contra o céu, e disse uma coisa que eu nunca mais esqueci. Suas palavras exatas foram: "Olha, Arthur, uma casa esquecida só está esperando a pessoa certa para lhe devolver a alma." Naquela época, era só uma frase bonita, dita por uma moça sonhadora. Eu não fazia ideia de que, décadas depois, essa mesma frase voltaria para me guiar. A vida seguiu seu curso, com seus altos e baixos, eu continuei trabalhando, ela cuidando da nossa casa. Juntamos nosso dinheirinho suado, não para luxos, mas para a velhice, para a tal varanda que eu havia prometido. Era um pé de meia modesto, guardado com o sacrifício de quem sabe o valor de cada centavo. Cada prego que eu deixava de comprar para mim, cada remendo que eu fazia na minha própria roupa em vez de comprar uma nova, ia para aquela poupança. Era o nosso futuro, o nosso pequeno tesouro construído com o suor de uma vida inteira de trabalho honesto e digno. Então a doença chegou. Chegou devagar, como uma névoa fina que aos poucos vai tomando conta da paisagem. Primeiro, um cansaço. Depois uma dor que não passava. Os médicos, os exames, as viagens para a cidade grande. A doença de Elisa não tinha um nome simples, mas tinha um preço alto. E eu não hesitei.
Aquele dinheiro que guardamos com tanto custo que era para nossa varanda, para nossa tranquilidade, foi usado para dar a ela mais um dia, mais uma semana, mais um mês de vida, com o mínimo de dor possível. Cada centavo foi gasto sem um pingo de arrependimento. Eu me tornei seu enfermeiro, seu cozinheiro, seu companheiro em tempo integral. A oficina ficou em segundo plano. Minhas mãos, acostumadas a aplainar madeira, agora aprendiam a dar remédios na hora certa, a trocar lençóis, a preparar sopas leves. Eu via a força dela se esvaindo dia após dia, mas o amor em seus olhos continuava o mesmo. Foram 5 anos de luta. 5 anos em que o mundo lá fora deixou de existir para mim. Meu único foco era ela. O dinheiro acabou, as noites de sono se tornaram raras, mas a minha dedicação, essa nunca diminuiu. Quando ela se foi, o silêncio que ficou naquela casa era mais pesado que qualquer viga de madeira que eu já tinha carregado nos ombros. A casa perdeu a alma que ela lhe dava. Por meses, eu andei como um fantasma dentro do meu próprio lar. O cheiro dela ainda estava nas cortinas, a marca dela em cada objeto. A dor era física, uma pressão no peito que me tirava o ar. O luto é um ofício solitário, um trabalho de reconstrução que ninguém pode fazer por você. E eu, que passei a vida construindo e consertando coisas para os outros, agora precisava consertar a mim mesmo. Aos poucos voltei para a minha oficina. O trabalho era a única coisa que conseguia silenciar os pensamentos. O som da serra, o cheiro da serragem, o esforço físico. Era uma forma de canalizar a dor para algo produtivo. Voltei a aceitar pequenos serviços, o suficiente para me manter. As pessoas me olhavam com pena, o viúvo solitário, o homem que gastou tudo o que tinha com a esposa doente. Eu não queria a pena de ninguém. Eu só queria a paz que o trabalho me dava e o direito de honrar a memória de Elisa do meu jeito. A vida se tornou uma rotina de solidão e trabalho. Eu acordava, tomava meu café amargo, ia para a oficina e só parava quando a noite caía. Não ia mais a festas, evitava encontros sociais. A conversa fiada das pessoas me cansava. Eles não entendiam a profundidade da minha perda, nem a natureza do meu sacrifício. Para eles, eu era apenas um homem que tinha feito uma má escolha financeira. Para mim, eu tinha cumprido a promessa mais importante da minha vida: cuidar dela até o fim. E isso, dinheiro nenhum no mundo poderia comprar ou questionar. Meus primos Lauro e Jonas nunca me visitaram durante a doença de Elisa. Nunca ofereceram uma palavra de conforto ou um copo de água. Eles viviam em seu próprio mundo, um mundo de terras, de gado, de negócios onde o afeto era medido em hectares e cifras. Eles são filhos do irmão mais rico do meu pai, homens que já nasceram com tudo na mão e que nunca precisaram sujar as unhas de terra para ter o que comer. Para eles eu sempre fui o parente pobre, o carpinteiro, uma figura quase invisível na paisagem da família, alguém que só era lembrado para ser alvo de alguma piada. A relação com o meu tio-avô, o dono da casa na colina, era distante. Eu mal o conhecia. Lembro de tê-lo visto poucas vezes na infância, um homem quieto, recluso, que todos diziam ser esquisito. Ninguém da família o visitava. Diziam que ele era avarento e que vivia como um bicho do mato. A verdade é que ninguém se importava com ele, assim como não se importavam comigo. Éramos os dois descartados da família, cada um à sua maneira. Talvez por isso, de alguma forma, ele tenha decidido me deixar aquele pedaço de terra esquecido. Quando o advogado leu o testamento e disse que a casa era minha, a primeira coisa que me veio à mente não foi o valor do imóvel, nem o estado de abandono. Foi a voz de Elisa, naquela tarde de domingo, tantos anos atrás. A risada de Lauro tentou apagar essa memória, tentou transformá-la em vergonha, mas não conseguiu. No meio daquela humilhação, a lembrança das palavras dela foi como uma pequena brasa acesa no meio de uma tempestade. Uma casa esquecida só está esperando a pessoa certa para lhe devolver a alma. E foi por isso que eu aceitei, não por orgulho, não por teimosia, mas por ela. Era como se ao aceitar aquela ruína, eu estivesse aceitando uma última missão que ela tinha me deixado. Talvez eu fosse a pessoa certa. Talvez aquela casa, assim como eu, só precisasse de alguém que acreditasse que ainda havia uma alma ali, escondida sob as telhas quebradas e a poeira do tempo. A zombaria deles doía, claro que doía, mas a memória do amor de Elisa era mais forte. E era por essa memória que eu iria lutar,
mesmo que tivesse que fazer isso completamente sozinho. A primeira viagem até a casa, com aquela lona pesada nas costas e o saco de pregos balançando na mão, foi a caminhada mais longa da minha vida. Cada passo morro acima parecia mais difícil, não pelo peso do material, mas pelo peso dos olhares que eu sentia cravados em mim, mesmo sem ver ninguém. O caminho era uma trilha estreita, quase engolida pelo mato alto e pelas samambaias. Era como se a própria natureza estivesse tentando esconder a vergonha que existia no topo daquela colina. Quando finalmente cheguei, suado e com a respiração curta, a visão que tive quase me fez dar meia volta e desistir de tudo. A casa era pior do que eu imaginava. Era um esqueleto de madeira, um fantasma de um lar, com o telhado parecendo uma boca desdentada, e as janelas como olhos vazios e quebrados. Passei a primeira hora apenas parado, olhando. O silêncio era quebrado apenas pelo vento que assobiava pelas frestas, um lamento triste e constante. O cheiro era uma mistura de mofo, madeira podre e terra molhada. Era o cheiro do abandono, do tempo que passa sem piedade. Eu entrei com cuidado, pisando em tábuas que rangiam e protestavam sob o meu peso. Por dentro, era ainda mais desolador. Teias de aranha grossas como algodão cobriam os cantos, e o chão estava forrado de folhas secas, poeira e detritos que a chuva tinha trazido para dentro. Naquele momento a risada do meu primo Lauro ecoou na minha cabeça com uma clareza assustadora. O Palácio dos Cupins. Talvez ele tivesse razão. Talvez eu fosse mesmo um tolo por estar ali. Os primeiros dias foram dedicados a um trabalho bruto e ingrato: limpar. Com um facão e uma enxada, comecei a cortar o mato ao redor da casa, abrindo um espaço para poder respirar, para poder me movimentar. Cada golpe no mato era como um golpe contra a minha própria desesperança. Era um trabalho solitário. Ninguém apareceu para oferecer ajuda. Pelo contrário. Eu via, de longe, alguns vizinhos dos sítios mais próximos pararem seus carros na estradinha lá embaixo, apontarem na minha direção e depois seguirem viagem, provavelmente rindo da cena do velho maluco tentando domar a selva. Eu me sentia como um bicho de zoológico, uma atração para a curiosidade e o desprezo dos outros. Aos poucos, a rotina do vilarejo começou a mudar para mim. Ou talvez tenha sido eu que comecei a notar as mudanças. As conversas que antes eram animadas na minha presença agora morriam assim que eu me aproximava. Aqueles tapinhas nas costas, os bom dia seu Arthur, cheios de respeito, foram sendo substituídos por acenos de cabeça rápidos, quase furtivos. As pessoas desviavam o olhar. Uma vez, vi Dona Elvira, uma senhora que sempre comprava cadeiras de balanço comigo, atravessar a rua para não ter que cruzar o meu caminho. Aquilo doeu mais do que um insulto direto, era a indiferença, a prova de que eu tinha me tornado alguém a ser evitado. A venda do seu Manuel, que antes era um lugar de encontros e de prosa, virou um território hostil. Eu passei aí nos horários mais vazios, no começo da manhã ou perto da hora de fechar, só para não ter que enfrentar os cochichos. Mas era inútil. Eu sentia os olhos em mim enquanto escolhia o pão ou o quilo de feijão. Ouvia fragmentos de conversas que paravam bruscamente quando eu me virava. Coitado, não tem juízo, gastou tudo com a mulher e agora agarra essa ruína. Cada palavra era uma pedrinha atirada contra a minha dignidade, que já estava tão frágil. Meus primos, é claro, eram os maestros dessa orquestra de desprezo. Eles não perdiam uma oportunidade de alimentar a história. Num domingo, passei em frente à casa de Lauro e vi que a família estava toda reunida para um almoço. Churrasco, música alta, risadas, eu não tinha sido convidado. Não que eu quisesse ir, mas o fato de ter sido excluído de propósito, de nem sequer ter recebido o convite por educação, foi um recado claro. Eu não fazia mais parte da família, eu era o parente incômodo, a mancha na reputação deles, o exemplo do que não se deve ser. Jonas, o outro primo, era mais sutil mas igualmente cruel. Ele me encontrou na cidade uma vez e com um falso ar de preocupação me ofereceu um conselho. Arthur, ele disse, colocando a mão no meu ombro, eu sei de um cara que compra terreno para plantar eucalipto. Ele paga qualquer coisa. É melhor pegar uns trocados agora do que ficar com esse elefante branco nas costas. Pensa bem, é pro seu próprio bem. Ele sorria,
mas seus olhos diziam outra coisa. Diziam que eu era incapaz, que eu era um idiota e que ele estava se divertindo com a minha desgraça. Eu apenas agradeci, dei as costas e fui embora, sentindo o veneno daquelas palavras queimar dentro de mim. O isolamento foi se tornando completo, os telefonemas pararam. Os convites para um café, que antes eram comuns, desapareceram. Minha vida se resumia a ir da minha casinha para a colina, e da colina para a minha casinha. Minha única companhia eram as ferramentas, a madeira podre e o eco das minhas próprias memórias. Havia dias em que a solidão era tão grande que eu conversava sozinho, só para ouvir o som de uma voz humana. Eu falava com Elisa como se ela estivesse ali, sentada num caixote, me observando trabalhar. Eu contava a ela sobre o meu dia, sobre as dificuldades, sobre a maldade das pessoas. E, na minha imaginação, ela me respondia com aquele seu jeito doce, me dando forças para não desistir. Um dos momentos mais humilhantes aconteceu quando um vizinho, o Zé da chácara, parou seu trator perto de onde eu estava limpando. Ele me olhou de cima a baixo, cuspiu no chão e gritou, para que eu ouvisse bem: "Ô Arthur, se precisar de ajuda para derrubar esse barraco é só falar. Eu passo com um trator aí, e em meia hora não sobra nem a poeira. Faço de graça para você para limpar a vista aqui da vizinhança." Ele deu uma gargalhada e seguiu seu caminho. Eu fiquei parado, com a enxada na mão, tremendo de raiva e de vergonha. A ajuda que me ofereciam era para destruir, para apagar, para confirmar que aquilo que eu estava tentando salvar não valia nada. Aquela oferta, disfarçada de favor, foi um ponto de virada. Foi quando eu percebi que, para eles, eu não estava reformando uma casa. Eu estava prolongando uma vergonha. Meu esforço não era visto como persistência, mas como teimosia de um velho senil. Minha dedicação não era vista como honra à memória de Elisa, mas como a loucura de um homem que perdeu tudo. Cada tábua que eu pregava, cada telha que eu tentava ajeitar, era motivo de piada. Eles não viam a possibilidade de renascimento, apenas a certeza do fracasso. Comecei a trabalhar em horários estranhos, bem cedo, antes do sol nascer, ou até tarde da noite, sob a luz de um lampião a gás. Eu queria evitar os olhares, as perguntas, os conselhos maldosos. A escuridão se tornou minha aliada, um manto que me escondia do mundo e me permitia focar no meu trabalho sem ser julgado a cada movimento. O trabalho físico era exaustivo, mas a exaustão emocional era muito pior. Chegar em casa à noite coberto de poeira e suor, e encontrar o silêncio e a solidão era um teste diário para minha alma. Havia momentos de dúvida profunda. Sentado no que um dia foi a varanda da casa, olhando o vale escurecer, eu me perguntava se eles não estavam certos. E se eu estivesse mesmo gastando meus últimos anos de vida, minha pouca força, em uma causa perdida? E se a casa fosse realmente só um monte de entulho sem valor? O cansaço pesava nos meus ossos, e a esperança às vezes parecia uma chama muito pequena e fraca, prestes a ser apagada pelo vento forte da descrença que soprava de todos os lados. Mas então, no meio dessa escuridão, algo acontecia, uma brisa mais fresca, o canto de um pássaro que pousava numa viga, ou a imagem de Elisa sorrindo na minha memória. E a lembrança da sua voz voltava, clara como água. Uma casa esquecida só está esperando a pessoa certa para lhe devolver a alma. Aquela frase era meu norte, minha bússola. Era a única coisa que me impedia de largar as ferramentas e aceitar o rótulo que eles tinham me dado. Era uma promessa que eu tinha feito a ela, e agora era uma promessa que eu fazia a mim mesmo. A zombaria continuou. Eu ouvia as crianças da vizinhança se referindo ao lugar como a casa mal assombrada do velho Arthur. Os adolescentes usavam o lugar como um teste de coragem, para ver quem ousava entrar ali à noite. Cada história que chegava aos meus ouvidos era mais uma facada. Eles não estavam apenas zombando de um imóvel, estavam zombando da minha história, do meu luto, do meu último fio de esperança. Eles tinham me transformado num personagem folclórico, numa lenda local de fracasso e loucura. Eu parei de tentar me explicar, parei de esperar por compreensão. Entendi que o diálogo era impossível. A mente deles já estava formada, o veredito já tinha sido dado. Qualquer coisa que eu dissesse seria apenas mais combustível para as piadas. Então, eu me calei. Meu silêncio se tornou minha armadura. Deixei que falassem, que rissem, que apontassem.
Enquanto eles gastavam seu tempo com fofocas e maldade, eu gastava o meu com trabalho. O isolamento que no começo foi imposto por eles aos poucos se tornou uma escolha minha. Eu encontrei uma espécie de paz naquela solidão forçada. Lá no alto da colina, longe dos sussurros e dos olhares de pena, eu estava livre. Livre para errar, para tentar, para sonhar do meu jeito. A casa em ruínas se tornou meu santuário, o único lugar no mundo onde eu não era julgado. Talvez porque, assim como eu, ela também carregava as cicatrizes do abandono e da incompreensão. Eu me tornei uma figura invisível no vilarejo. As pessoas se acostumaram com a minha presença na colina como parte da paisagem. O velho tolo já não era mais novidade, era apenas um fato consumado. Eu ia à cidade apenas para o essencial, comprava o que precisava de cabeça baixa e voltava para o meu refúgio. Eu sentia que tinha perdido meu nome. Eu não era mais o seu Arturo marceneiro. Eu era aquele velho da casa caindo aos pedaços. E foi nesse ponto, no auge do isolamento, quando eu aceitei plenamente que estava sozinho contra todos, que a verdadeira transformação começou. Não a da casa, mas a minha. A humilhação parou de doer tanto, porque eu a transformei em combustível. A descrença deles se tornou a minha força motriz. Eles queriam que eu fracassasse? Pois eu iria trabalhar até meu último suspiro para provar que eles estavam errados. Não para eles, mas para mim. E para a memória da única pessoa que sempre acreditou que até as coisas mais esquecidas podem ter uma alma esperando para ser redescoberta. O ponto de virada, o momento em que a história deixou de ser sobre eles e passou a ser sobre mim, aconteceu numa tarde cinzenta de garoa. Eu estava trabalhando na sala principal, perto da grande lareira de pedra, que era a única coisa que parecia sólida naquela casa. O assoalho ali estava particularmente podre, afundando a cada passo. Decidi que precisava arrancar tudo e ver o estado das vigas por baixo. Com o meu pé de cabra, comecei a forçar as tábuas velhas de peroba, que reclamavam com estalos secos. Era um trabalho duro, que exigia força e paciência. O cheiro de madeira úmida e de terra subia forte, impregnando o ar e a minha roupa. Enquanto eu removia uma das tábuas mais largas, bem no centro, em frente à boca da lareira, o pé de cabra afundou mais do que deveria. Não bateu em terra, nem em outra viga. Bateu em algo duro, metálico. Um som oco, diferente de tudo que eu tinha ouvido até então. A curiosidade, uma faísca que eu achei que já tinha se apagado em mim, se acendeu. Com mais cuidado agora, usando as mãos para afastar a terra e os detritos, eu senti o contorno frio e retangular de uma caixa de metal. Estava enterrada ali, sob o piso, protegida do tempo e dos olhos curiosos por décadas de abandono. Meu coração, que andava tão quieto e pesado, começou a bater mais rápido. Levei quase 1 hora para desenterrar a caixa por completo. Era pesada, de ferro, coberta por uma camada grossa de ferrugem, mas o fecho parecia intacto. Arrastei-a para um canto mais seco da sala e me sentei no chão ofegante, olhando para aquele objeto como se fosse algo de outro mundo. O que poderia ter ali? Dinheiro de um homem que todos diziam ser avarento? Joias? Ou apenas mais uma decepção, um baú cheio de papéis sem valor? Por um instante, o medo de me frustrar foi maior que a curiosidade. Mas eu precisava saber. Com a ajuda de um martelo e uma talhadeira, trabalhei na fechadura enferrujada até que, com um estalo alto, ela cedeu. Levantei a tampa pesada e o que vi primeiro não foi ouro nem prata. Foi um pequeno diário, com a capa de couro já ressecada pelo tempo, mas ainda inteira. Peguei-o com as mãos trêmulas de poeira e emoção. Abri na primeira página e reconheci a caligrafia esmerada do meu tio-avô, a mesma da assinatura no testamento. Comecei a ler ali mesmo, sentado no chão sujo, enquanto a garoa fina batia nas poucas telhas que ainda restavam. E a cada página, o homem que eu nunca conheci, o velho esquisito da família, começava a ganhar vida diante dos meus olhos. Ele não era um avarento. Era um homem sensível, um poeta que não escrevia com palavras, mas com imagens. Ele descrevia o nascer do sol visto daquela colina, o som do vento nas árvores, a solidão que ele escolheu para se proteger da ganância e da pequenez da própria família. Em suas páginas, ele falava com desprezo do meu tio, o pai de Lauro e Jonas,
Um homem que só via valor na terra se ela produzisse dinheiro, que ridicularizava qualquer coisa que fosse bela, mas inútil. Eu lia aquelas palavras e sentia como se estivesse conversando com um velho amigo, alguém que, como eu, tinha sido julgado e diminuído pela mesma gente. Sob o diário, a verdadeira natureza do seu tesouro se revelou. Havia vários álbuns grossos, organizados com um cuidado de artesão. Ao abrir o primeiro, meus olhos de leigo demoraram a entender o que viam. Eram selos. Centenas, talvez milhares de selos, protegidos por pequenas folhas de plástico transparente. Selos do Império do Brasil, com a figura de Dom Pedro II, os famosos olhos de boi, inclinados, olhos de cabra. Eu não era um especialista, mas até um marceneiro do interior, como eu já tinha ouvido falar que aquelas pequenas estampas valiam uma fortuna. Uma fortuna que faria as terras dos meus primos parecerem um trocado de esmola. Meu tio-avô explicava no diário que a filatelia era sua paixão secreta, seu refúgio do mundo materialista. Ele passou a vida inteira reunindo aquela coleção, viajando em segredo, negociando com outros colecionadores na Europa, na Argentina. Ele a escondeu porque sabia que, se a família a encontrasse, a venderia pelo primeiro preço que oferecessem, sem entender a história, a raridade, a beleza contida em cada um daqueles pedacinhos de papel. Ele escreveu: "Este tesouro não é para mãos gananciosas, é para uma alma que entenda que o verdadeiro valor não está no preço, mas na história que ele carrega." Eu fechei o álbum, com as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurá-lo. O peso daquela descoberta era imenso. Não era a alegria de ficar rico que me tomava, mas uma sensação de vertigem, uma responsabilidade que caía sobre meus ombros. O mundo tinha virado de cabeça para baixo. O Palácio dos Cupins, o motivo de chacota de toda a cidade, guardava um segredo que poderia comprar a cidade inteira se eu quisesse. Eu, Arthur, o tolo da colina, o coitado que herdou entulho, era agora o guardião de um patrimônio de valor incalculável. Eu me levantei e andei pela casa em ruínas, mas agora, meus olhos viam tudo diferente. Eu não via mais as paredes podres, mas o lugar onde uma estante de livros poderia ficar. Não via o buraco no telhado, mas a clarabóia por onde a luz do sol entraria. A casa não era mais um fardo. Era uma promessa. Era o testamento de um homem que, assim como eu, valorizava o que era invisível aos olhos da maioria. A risada de Lauro, a pena de Jonas, os cochichos na venda, tudo aquilo pareceu pequeno, distante e insignificante. Voltei para a caixa. Havia mais uma coisa no fundo, embrulhada num pano de veludo. Com o coração na boca, eu desembrulhei o pacote, e o que encontrei me fez perder o fôlego. Era uma fotografia antiga, desbotada, de um homem de bigode sentado numa cadeira de balanço. E no colo dele, com um vestidinho de renda e um sorriso sapeca, estava uma menina de uns 5 anos. Eu a reconheceria em qualquer lugar, em qualquer tempo. Era Elisa. Minha Elisa, quando criança. O homem, eu entendi na hora, era o meu tio-avô. Eu nunca soube dessa ligação. Elisa nunca me contou. Talvez nem se lembrasse. No verso da foto, com a mesma caligrafia do diário, estava escrito: "Para minha sobrinha neta de alma pura, Elisa. Que um dia a beleza encontre quem a mereça." Naquele momento, eu desabei. Ali, no chão frio e sujo daquela casa abandonada, eu chorei. Chorei pela saudade dela. Chorei pela injustiça do mundo. Chorei pela beleza daquele encontro que o destino tinha preparado. A herança não era para mim. Era para ela. E eu era apenas o guardião da sua memória, o instrumento para cumprir um desejo que atravessou décadas. Agora tudo fazia sentido. A frase dela: "Uma casa esquecida só está esperando a pessoa certa para lhe devolver a alma." Ela não estava apenas sendo poética. Ela estava falando da própria história, de uma conexão que sua alma de criança guardou, e que sua alma de mulher reconheceu. A casa não me chamou por acaso. Ela chamou por ela. E o desprezo de todos, a humilhação, o isolamento, tudo aquilo foi apenas o caminho que eu precisei percorrer para ser digno de encontrar esse segredo. Naquela noite eu não dormi. Fiquei sentado na varanda em ruínas, com o diário no colo, e a foto de Elisa na mão, enquanto a chuva parava e as estrelas apareciam no céu limpo. O poder que eu sentia não era o poder do dinheiro,
era o poder de quem conhece a verdade. Era a força de um segredo que me pertencia, uma história que me conectava ao meu tio-avô, e mais importante, a ela. Meus primos podiam ter as terras férteis, o gado, o respeito comprado, eu tinha algo muito maior, eu tinha um propósito. Eles me subestimaram, todos eles. Viram um velho marceneiro, pobre e solitário, e julgaram o livro pela capa rasgada. Não viram a dedicação, a honra, o amor que me movia. Eles riram do meu palácio dos cupins, mas nunca imaginaram que, sob o piso carcomido, estava a verdadeira realeza, a realeza da história, da memória e da dignidade. Eles acharam que eu herdei uma ruína, quando na verdade eu tinha recebido a chave para o único castelo que importa, aquele que a gente constrói por dentro. Decidi ali, naquela noite, que ninguém jamais saberia da coleção de selos. Aquele segredo era meu, do meu tio-avô e de Elisa. Não era uma arma para me vingar, nem um troféu para esfregar na cara de ninguém. Era um presente sagrado. Eu usaria uma parte ínfima daquele valor, o suficiente para fazer daquela casa o lugar que Elisa sonhou, com a varanda grande para ver a chuva. Eu mesmo faria o trabalho, com a melhor madeira, com o cuidado de um artesão que não está construindo uma casa, mas um santuário. A justiça não viria de uma confrontação, viria do meu silêncio, viria do meu trabalho. Eles veriam a casa florescer, se erguer das ruínas como uma fênix, e morreriam de curiosidade, de inveja, de arrependimento. Eles perguntariam, eles investigariam, eles fofocariam, e minha única resposta seria um sorriso sereno. Deixaria que a própria mesquinhez deles os consumisse. Eu, por outro lado, teria finalmente encontrado a minha paz, no alto da minha colina, na casa que o amor construiu, e que a dignidade restaurou. Meu plano nasceu naquela noite estrelada, na varanda em ruínas que em breve seria a varanda dos sonhos de Elisa. A decisão não veio de um impulso de vingança, mas de uma clareza que só a paz de espírito pode trazer. O tesouro que eu encontrei não era uma arma para humilhar meus primos ou para esfregar na cara da cidade. Era um segredo sagrado, um pacto silencioso entre mim, meu tio-avô e a memória da minha esposa. A coleção de selos ficaria escondida, intocada em sua maior parte. Ela não era o fim, era o meio. A ferramenta que a vida me deu para honrar a única promessa que me restava, construir um lar digno sobre as fundações do desprezo. Eu usaria o mínimo necessário para transformar aquela ruína em um santuário, e o resto do tesouro seria o guardião silencioso da história da nossa família, protegido da ganância que já tinha destruído tanto. Na semana seguinte fiz uma viagem para a capital. Fui de ônibus com a mesma roupa simples de sempre, levando comigo apenas um dos álbuns menores, o mais discreto. Procurei por um avaliador que me foi recomendado por um antigo cliente, um homem sério e de pouca conversa. Mostrei a ele uma única página. Ele ajustou os óculos, examinou os selos com uma lupa por um tempo que pareceu uma eternidade, e sem levantar os olhos, me disse um valor que fez minhas pernas tremerem. Eu pedi que ele vendesse apenas um, o suficiente para o meu projeto. Ele me olhou com curiosidade, talvez se perguntando por que um homem como eu não queria vender tudo e sumir no mundo. Eu não expliquei nada. Peguei o dinheiro, guardei no bolso de dentro do paletó e voltei para casa no mesmo dia, com o coração pesado de responsabilidade, mas com a alma leve de propósito. O primeiro caminhão que subiu a colina carregado de madeira de lei e telhas coloniais parou o vilarejo. As fofocas, antes cheias de zombaria, agora eram sussurros de espanto e incredulidade. De onde aquele velho marceneiro falido tinha tirado dinheiro para aquilo? Eu contratei 2 ajudantes, rapazes novos e trabalhadores, e paguei a eles um salário justo em dia. A maior parte do trabalho de carpintaria, no entanto, fiz questão de fazer com minhas próprias mãos. Cada viga que eu assentava, cada tábua que eu pregava, era uma oração, uma homenagem. Eu não olhava para os carros que paravam na estrada lá embaixo, para os rostos curiosos que me espiavam de longe. Eu apenas trabalhava do nascer ao pôr do sol, sentindo o cheiro da madeira nova se misturar com a terra molhada, e a cada dia a casa ia recuperando a sua alma. Lauro não aguentou. Apareceu um dia, com seu carro novo e seu sorriso falso, fingindo uma visita de cortesia. Ele olhou a obra, o material de primeira, e a inveja era tão visível em seus olhos que quase se podia tocar. Depois de um rodeio de conversa fiada, ele finalmente fez a pergunta que o estava corroendo por dentro.
Mas me diga, primo, onde você arrumou tanto dinheiro? Ganhou na loteria? Eu parei o que estava fazendo, limpei o suor da testa com as costas da mão, olhei bem dentro dos olhos dele, e com o sorriso mais sereno que já dei na vida, respondi: trabalho duro, Lauro. E uma boa dose de sorte. A confusão no rosto dele, a raiva por não ter uma resposta que o satisfizesse, foi a única justiça de que eu precisei. Ele foi embora sem entender nada, e eu soube que ele passaria o resto da vida tentando decifrar o meu segredo. Hoje, a casa está pronta. Tem uma varanda grande, onde me sento todas as tardes para ver a chuva cair, exatamente como prometi a Elisa. A casa é bonita, sólida, digna. Mas não é um palácio. É um lar. Meus primos e os vizinhos nunca souberam a verdade. Eles criaram suas próprias teorias, que eu achei uma botija de ouro, que um parente rico desconhecido morreu, que eu fiz um pacto, deixo que pensem o que quiserem. A punição deles não é a minha riqueza, mas a própria mesquinhez que os impede de entender. Eles me julgaram pela aparência, riram da casca, sem nunca ter a capacidade de imaginar a joia que havia dentro. O verdadeiro valor daquela herança não estava no que ela podia comprar, mas no que ela me ensinou. A dignidade não precisa de plateia. E a verdadeira justiça é a paz que encontramos quando deixamos de nos importar com o julgamento dos outros.